professora Camila, vou lecionar a disciplina de Ciências para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam todas as orientações para assistir sua videoaula. Separe um lugar tranquilo da casa de vocês, de preferência com mesa. Pega os materiais, porque a nossa aula já vai começar. A disciplina de hoje é a disciplina de Ciências. E antes de eu começar a fazer a nossa chamada, vamos fazer a nossa oração? Então feche os olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Abençoe a nossa mente, para que assim possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Pronto, terminamos a nossa oração. E eu vou fazer nossa chamada. Então, quando eu falar o nome de vocês, vocês respondem presente. Vamos lá? Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca, Sofia. Todos já responderam a chamada? Então agora vamos começar a nossa aula, a nossa revisão de hoje. Então nós vamos relembrar tudo que a professora Deise passou para vocês poderem fazer a prova bem tranquilo. Então vamos lá? Nós vamos começar a falar sobre os animais. Então, o que são os animais? São seres vivos, ou seja, eles nascem, crescem, morrem e se reproduzem, ou seja, têm filhotes. Então, os animais são seres vivos que têm toda essa mudança, desde o nascimento a crescer, a se reproduzir e morrer. Cada espécie possui suas próprias características, como a cor, tamanho, a alimentação, o ambiente em que vivem. Então, cada espécie de animal tem aquilo que come, o lugar que ele fica, que seja na terra, no céu, a alimentação diferente. Então, várias coisas definem a espécie, são as suas características. Então, vamos ver mais aqui. Olha aqui, eu coloquei alguns animais para nós observarmos, Eles possuem diferentes formas de locomoção, então eles podem andar, voar, nadar, saltar. Então, existem várias formas de locomoção. Então, primeiro, vamos ver aqui o que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma onça, a onça aqui correndo, a onça é bem veloz. Então, é uma forma dela se locomover. Já o peixe se locomove nadando lá no fundo do mar, no aquário. Então, a forma que ele consegue se movimentar é nadando. Agora, o canguru já se locomove pulando. Então, vocês viram como são características totalmente diferentes? Cada animal tem a sua. Então, o que é locomoção? A locomoção é a capacidade de se movimentar por si próprio ou deslocar-se de um lugar para o outro. Então, locomover é você conseguir sair de um lugar e chegar a outro, é a sua capacidade de movimento. Você consegue se movimentar por si próprio e ir de um lugar para o outro. Então, ficou tranquilo que é locomoção? Agora, nós vamos ver que os animais se dividem em 5 grupos. E quais grupos são esses? Nós temos os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, são divididos em 5 grupos. Nós vamos ver mais sobre esses grupos em outras aulas, mas observe aqui, nos mamíferos, eu coloquei o exemplo dos cachorros. Nas aves nós temos aqui, araras. Aqui nos répteis temos vários bichos, temos o jacaré, a cobra, a tartaruga. E nos anfíbios?
Os anfíbios, ó, tem aquelas, né? Rãs, tem lagartas, o sapo e por último os peixes. Então depois nós vamos ver mais sobre cada um desses grupos, mas saibam que são 5 grupos que os animais são divididos. Vamos falar agora sobre o habitat. O habitat é o que? Significa o espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. Então, é o ambiente que nós estamos, que nós vivemos, nos desenvolvemos. Isso é chamado habitat. Coloquei até uma foto aqui, ó, para dar mais ou menos um exemplo para vocês do que é. Então, tem um deserto, floresta, a área aqui de gelo, né, bem fria. Então, são os ambientes, os diferentes ambientes são chamados de habitats, que são onde nós vivemos e nos desenvolvemos. E aqui, ó, temos definições da terra, do ar e do mar. O que quer dizer, ó, esses 3 aqui? São lugares onde os seres vivos vivem. Eles podem ser tanto da terra, quanto do ar ou do mar. Então, os animais, ó, são definidos nesses 3 e eles têm nomes específicos. Então, os que vivem, ó, na terra são chamados de terrestres. Então, os que vivem na terra são chamados de terrestres. Os que vivem no ar, no céu, são chamados de aéreos. E os que vivem no mar são chamados de aquáticos. Só vocês lembrarem, ó, de aquário. Aquário, aquáticos. Então, são os que vivem no mar. Então, nós temos essas 3 definições de seres vivos, né, dos animais. Podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos, esses 3. Nós vamos ver um pouco sobre cada um. Então aqui, ó, coloquei imagem de animais terrestres que vivem na terra. Então, olha o tanto de animais que nós temos, que são animais terrestres. Nós temos cobra, panda, tartaruga, girafa. Então, você pode observar aí todos os bichos. Tem também aqui, turma, os pássaros. Tem o tucano, a coruja, a arara. Eles são animais aéreos, que nós vamos ver agora. Aéreos é o que? Que fica no ar, no céu. Só que eles foram colocados aqui como terrestres porque eles também às vezes vêm à terra para comer alguma coisa. Então eles entram aqui na parte de animais terrestres. Mas não se esqueçam que eles são animais aéreos, tudo bem? Então vamos lá, ó, acabei de falar deles lá. Olha aqui, apareceu aqui de novo. Eles são animais aéreos. Tucano, a borboleta. O que mais que nós temos aqui? A cegonha, morcego. Então, eles são animais aéreos que vivem no ar, mas às vezes eles vêm aqui para a terra para fazer alguma coisa. Mas na definição, são aéreos. Agora, os animais aquáticos, que são os animais que vivem na água. Lembram? Aquáticos, né? De aquário. Então, eles vivem na água. Nós temos o polvo, caranguejo, quem mais nós temos aqui? Ó? A água-viva. Então, são vários animais, estrela do mar, concha, todos esses, baleias, são animais da água, animais aquáticos. Agora que nós vimos os 3, vamos falar também, que vocês viram, né, o documentário aí sobre as belugas, que são as baleias brancas. Vocês sabiam, né, que as belugas vêm do russo, que significa branco. Então ela tem esse nome porque ela é bem, ó, branquinha. Ela é do reino das Monodontidae e ela é conhecida também como canário do mar ou cabeça de melão. Então ela tem esse outro nome também. Conhecem ela por ou canário do mar ou cabeça de melão. Além disso,
As belugas, tem muitas delas no mundo. São cerca de 150 mil belugas aproximadamente no mundo. Então tem muitas baleias brancas, muitas mesmo. As belugas são brancas para se camuflarem no gelo e evitar o ataque dos predadores. Então, como elas são bem branquinhas e vivem próximo, do gelo, no gelo, na hora que elas ficam no meio do gelo, não dá para ver a beluga. Então, o predador olha e vê tudo branquinho. E aí elas acabam se camuflando e despistando os predadores. Bem legal isso, Interessante. Além disso, elas vivem nas regiões frias do Ártico, no Oceano Atlântico. As belugas possuem de 36 a 40 dentes. Olha que bonitinha! E olha os dentinhos dela aqui. Então, são de 36 a 40 dentes. Falamos sobre as belugas e, aproveitando que estávamos falando sobre o mar, nós vamos falar também sobre os animais do fundo do mar. Então, observe essas baleias, olha o tamanho delas. As baleias são mamíferos marinhos bem grandes e pesados. Então, ela é um mamífero marinho, Então, não esqueçam. Agora, além das baleias, vou falar com você sobre os peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos. E eles são cobertos de quê? São cobertos de escamas. Nós, seres humanos, temos a pele, somos cobertos por pele. O peixe não, o peixe tem essas escamas. Vocês já viram o pai de vocês, às vezes, quando faz um peixe frito ou assado, muitas vezes ele tem que limpar o peixe para tirar todas as escamas? Pois é, então é a proteção aqui do peixe. Ele utiliza as suas nadadeiras para se movimentar. Então, a forma que o peixe se movimenta é pelas nadadeiras, que é essa partezinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Assim ele consegue nadar e se locomover, que foi o que eu perguntei lá no início da aula sobre locomoção, que é justamente se movimentar e ir de um lugar para o outro. Além disso, ele respira por guelras e sua reprodução é ovípara. Eu não vou ficar falando a respeito dessa palavrinha aqui agora, mas ovípara é por ovos, então ele se reproduz por ovos, ele bota os seus ovinhos, o peixe. Depois do peixe nós temos as algas. As algas é um vegetal sem raízes e nem caule. Vive na água do mar, na água doce ou ar úmido. Então, as algas é uma espécie de planta, ela parece uma planta, Ela é um vegetal e você pode encontrar tanto na água quanto no ar. Agora, um tubarão. Muitas pessoas têm medo do tubarão, O tubarão é um animal, muito forte. Estes animais respiram por uma série de fendas branquiais. Tem como característica marcante a cabeça achatada, que os auxilia na natação e também em sua capacidade de visão e detecção das presas. Muito legal isso também. Ele tem esse formato de cabeça achatada para auxiliar ele tanto a ver como identificar, detectar aquele animal que ele quer pegar. Bem legal isso, não é? Agora o camarão. Vocês já comeram camarão? Tem muitas pessoas que comem camarão e gostam muito. O termo camarão é a designação comum a diversos crustáceos. Possuem um abdômen longo e o corpo lateralmente comprido. Então, o camarão também é um animal lá do fundo do mar. Além do camarão, tem também o siri, que é um outro tipo de alimento também. Muitas pessoas consomem a carne de siri, que todo siri, na verdade, é um caranguejo. A diferença mais evidente entre eles está no formato das suas patas traseiras. Então, a única diferença que há entre o siri e o caranguejo é suas patas traseiras.
Vamos falar também sobre o polvo, que é um animalzinho bem diferente, que tem um corpo bem mole e ele possui 8 braços e com ventosas dispostas à volta da boca. Tem pessoas que comem polvo. Eu acho que deve ser bem diferente. Eu nunca experimentei carne de polvo não, mas dizem que é muito gostosa. E ele tem, muitos braços, 8 braços, o polvo. Também temos a estrela do mar. A estrela do mar é dotada de 5 braços, que lhe dão aparência de estrela. Por isso ela é chamada estrela do mar, pelo formato e pelos seus 5 braços. Elas não são peixes, porque elas não têm espinha dorsal, como o peixe tem. Então ela não é um peixe. Terminamos de ver, turma, o conteúdo que a professora Deise passou para vocês e agora nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Então, eu vou ler as questões aqui com vocês. Vocês respondam só a resposta correta no caderno. Não precisa copiar a questão. Coloca só número 1 e a letrinha certa. Se é a letrinha B, se é a letrinha C e a resposta, tá bom? Então, na número 1, qual das opções abaixo não é um tipo de locomoção? Andar, voar, dormir ou nadar? Na número 2, explique o que é locomoção. Número 3, explique o que é habitat. Número 4, os animais se dividem em quantos grupos? 5, 3, 4 ou 2? 5. Onde vivem os animais aquáticos? No ar, na água, na terra ou nenhuma das alternativas? 6. Em qual ambiente vive o animal da imagem ao lado? Então, estou falando sobre o cavalo. Aquático, terrestre, aéreo ou cerrado? Na 7, em qual ambiente vive o animal abaixo, a baleia? Terrestre, aéreo, aquático ou nenhuma das respostas acima? Vamos lá para número 8. As baleias são um mamífero marinho, um mamífero terrestre, não são mamíferos ou nenhuma das respostas acima? Agora 9. Em qual ambiente vive o animal abaixo? Terrestre, aéreo, aquático ou nenhuma das respostas acima? Vamos lá para número 10. Como os pássaros se locomovem? Nadando, pulando, voando ou rastejando? A 11. Para se movimentar, os peixes necessitam de quê? Pés, patas, asas ou nadadeiras? Número 12. Os peixes são cobertos de quê? Pelos, escamas, pele ou nenhuma das respostas? Agora a 13. A beluga é uma espécie de golfinho, tubarão, foca ou baleia? Como as belugas também são conhecidas? Branquinha, golfinho branco, canário do mar ou cabeça de melão? Nenhuma das respostas. Em qual tipo de região as belugas vivem? Quente, fria, nenhuma das respostas ou quente e fria? Na 16, onde encontramos as algas? Na areia, na água, no gelo ou na terra? Então, aqui, como nós temos o desenho, vocês vão colocar letra A e escrever o que é, tudo bem? Se é areia, se é água, põe a letra, o número da questão, a letra e escreve a resposta. A 17. Qual das opções abaixo é uma característica marcante do tubarão?
cabeça redonda, corpo alongado, dentes afiados ou cabeça achatada. O polvo possui quantos braços ou tentáculos? 2, 8, 5 ou 7? 19. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão ler aqui, as características de cada animal e vai colocar. Se você acha que a primeira característica é, por exemplo, do siri, você vai colocar o número 2. Se você acha que é a estrela do mar, coloca o número 3. Então, vocês podem fazer no caderno só os parênteses, os 4 parênteses, e vir colocando as respostas, tá bom? Então, tem camarão, siri, estrela do mar e polvo. E aqui do lado, possui 8 braços, possui o abdômen longo, é um caranguejo e tem 5 braços. Então, turma, essas são as questões. Estudem bastante. Tudo que está aqui na revisão, a professora Deise explicou para vocês, né? Já está no documentário que vocês assistiram. Então, é só estudar a revisão, faça as questões aqui, que na próxima aula nós vamos corrigir. Boa sorte para vocês, bons estudos, um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.